Bem-vindos, Luz e Verdade. Hoje sendo uma data muito especial para nós comemorarmos, para agradecer, e que nós todos aqui unidos em oração, em agradecimento, nós possamos unir os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, e que nós possamos ter uma noite agradável e que todos possam comemorar essa data de aniversário da nossa casa, nesse dia de hoje. Então nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer essa espiritualidade amiga que se faz presente, a todos os nossos trabalhadores que estão conosco nessa noite. Agradecemos a Ti, Jesus, por essa oportunidade. Que o Senhor guie os nossos passos, ilumine os nossos pensamentos, dai-nos a fé e a esperança, Pai, para nós seguirmos o nosso caminho firmes, com a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Pai, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós agradecemos, Pai, por nós estarmos aqui, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso alimento, a nossa mesa. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo aquilo de bom, pelos Seus livramentos. Nós agradecemos e aqui estamos mais uma noite para receber essas bênçãos, essas luzes, e as energias divinas do plano espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nessa noite de hoje nós vamos contar com o nosso palestrante, nosso irmão Wagner. Ele vai nos abrilhantar com a sua palestra. Seja bem-vindo, Wagner. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou só pegar a canetinha aqui para a gente começar o nosso tema de hoje. Só ver se está tudo funcionando aqui. Bom, tudo funcionando, né? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para toda a diretoria da casa, né? A todos os colaboradores aqui e a todos os frequentadores aqui da nossa casa, né? Então, todos nós fazemos parte desse grande dia, né? São 83 anos de atividades, né? Então, Deus nos tem dado essa abençoada oportunidade de estarmos aqui em praticamente 3 gerações, né? Os pioneiros, os fundadores dessa casa já não se encontram presencialmente aqui com a gente, né? Mas com certeza espiritualmente eles se encontram com a gente, não só hoje, mas nas nossas atividades aqui, né? Então a gente já passa para quase a 3ª geração aqui de trabalhadores, né? Dedicados a colaborar na obra do nosso Mestre Jesus, né? Então, eu costumo sempre falar que nós não somos especialistas, né? Não somos os detentores da verdade. Estamos aqui com os corações ainda bem em construção, né? Todos nós aqui fazemos parte de um grupo cheios de defeitos, mas com muita boa vontade, né? Para a gente crescer e trabalhar. É interessante que é aquilo, né? Que a gente gosta de falar, né? Trabalhar no centro espírita é você frequentar um lugar onde todos estão buscando o mesmo objetivo, né? Trabalhar junto com Jesus, se melhorar por dentro, né? Então fazer a nossa reforma íntima. Então o centro espírita é uma abençoada escola que está disponível para a gente, né? Para a gente trabalhar, para a gente usar do apoio. Todo o apoio possível, né, dos participantes, dos colaboradores. E essa é uma bênção, né? Estou muito feliz por estar aqui com vocês e que a gente possa essa noite, então, aproveitar essa oportunidade de criar conexões, né? O tema de hoje, aproveitando a ocasião, né, hoje é um dia muito feliz, assim como dito anteriormente, são muitos anos de trabalho, mas é um dia também para a gente... É um dia de muita atenção, né? O tema todo aqui a gente pode ver que é amarelo, que é justamente para chamar a nossa atenção, né? Então, nem tudo é festa, e a gente, assim como Jesus fazia, né? Jesus frequentava as festas,
E no momento em que Jesus frequentava essas festas, ele aproveitava essa oportunidade também para falar do teu evangelho, né? Longe de ser Jesus aqui para representar o seu evangelho, mas a gente tem que fazer parte do seu trabalho, né? Então, o momento agora pede a nossa atenção, e a gente vai ver o porquê, né? A gente hoje vai pegar esses minutinhos do começo aqui da nossa festa para falar sobre o suicídio, né? É um tema, é interessante a gente falar que a gente não pode negligenciar. E a descrição, né, do verbo é bem interessante, porque a gente é o fato de não prestar atenção ou dar pouca atenção, né? É a gente desconsiderar ou menosprezar. O suicídio, segundo os estudos, ele é um dos poucos assuntos falado dentro de casa. Ele, do top 10 assuntos não falado entre as famílias, ele só perde para a sexualidade, né? Então, o suicídio é um assunto muito sério, assim como sexualidade, assim como tantas outras coisas, assuntos importantes que a gente poderia falar com os nossos familiares, a gente tem deixado de lado, né? E aí agora a gente vai trazer alguns dados aqui para a gente refletir um pouco sobre, tá? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, são dados de 2019 porque são os mais atuais, validados, né? Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, né? Então, por dia, no mundo, são 1.600 pessoas tirando a vida, né? É um número muito expressivo, né? E a gente tem também alguns números mais dedicados ao Brasil, né? Então, os suicídios no Brasil passaram de 9.500 mortes, né, para quase, se a gente for atualizar, baseado nos dados que eu pesquisei, passaram já de 15 mil casos por dia, né? É um crescimento de 43% no número desses óbitos, né? Então, é um acúmulo aí de pelo menos 4% em média ao ano, né? É um número que vem desde 2019, assustadamente, assim, subindo cada vez mais, né? Então, é um número bem expressivo que a gente deva realmente se preocupar. Um estudo da Fiocruz, em 2024, ele é o mais recente, revela que de 2011 a 2022, a taxa de suicídio entre jovens, né, ela aumentou entre 10 e 24 anos, aumentou 6% ao ano. E as autolesões notificadas nessa faixa também cresceram 29%, né? Antigamente falando assim, não muito longe, de acordo com os dados que eu pesquisei, era muito comum o suicídio entre pessoas de 24 a 45 anos. Era comum, já era um fato estabelecido. Depois de um tempo para cá, essa faixa etária mudou. Teve um aumento significativo em mortes de pessoas de 50 a 65 anos. Então, foram fatos que começaram a buscar o motivo desse acontecimento. Das pessoas entre 25 e 45 anos, era basicamente a frustração em relacionamento e vida financeira. Uma não realização profissional, por exemplo, era um dos grandes motivos dessa faixa de idade. Das pessoas com acima de 50 anos até os 65, onde aconteceram os maiores casos, eles chegaram a uma conclusão que eram as pessoas que tinham se aposentado do trabalho. Então, a pessoa passava a vida toda em uma atividade de trabalho, tinha um propósito, né? Uma rotina, né, bem cheia durante a vida, e depois que ela se aposentava, ela não tinha mais aquela convivência com as outras pessoas, com mais atividades, né? Ela não se sentia útil. Então, esse foram um dos principais motivos, né? A aposentadoria, né? Então, é interessante que faz a gente refletir um pouco, né? Às vezes a gente, durante a nossa vida, durante o nosso trabalho, a gente almeja muito a aposentadoria, né? Mas às vezes a gente não tem uma certa definição do que realmente possa ser benéfico ou prejudicial para a nossa saúde mental, né? Então, se aposentar é um direito de todos nós, né? O que a gente não pode aposentar é colocar as nossas atividades, né, de
de espírito, né? A gente está falando atividade espiritual, colocar as nossas forças espirituais para trabalhar, seja qualquer profissão, né? A gente sabe que o nosso corpo, ele vai encontrando as suas limitações conforme a gente vai passando a nossa idade, mas cabe a gente, né, encontrar maneiras de continuar trabalhando, né? Assim, quando chegar o nosso momento de aposentadoria formal, assim, conforme os dados apontam, né? Mas agora, com esse novo levantamento que fizeram nesses últimos 10 anos, esses números têm chamado a nossa atenção, porque a vontade de tirar a própria vida, de falar em morte, de suicídio, está afetando também as nossas crianças, né, os nossos jovens. Então, isso antigamente era extremamente raro, mas agora tem afetado as nossas crianças, né? E o principal motivo, um dos principais motivos dele, o mais disparado, é o uso de redes sociais, né? Então, o uso das redes sociais excessiva para crianças, né, em específico ali entre 10 e 12 anos, né? Tem apontado o uso de rede social, e é algo extremamente importante, e que a gente tem que começar a olhar direito para isso, né? Não só para as nossas crianças, né? Mas isso está no nosso contexto familiar, né? O perigo que isso oferece, né? Então, esses são dados interessantes aqui para a gente trazer, para começar a trazer essas reflexões sobre o assunto, né? Então, quando a gente coloca esses números, né, é fácil a gente falar assim, olha, 700 mil mortes, tantas ali, tantas por dia, mas nesses 15 minutinhos agora que a gente começou a falar sobre isso, pelo menos já 2 pessoas tiraram a sua própria vida através do suicídio, né? Então, e daqui mais 15, enquanto a gente estiver confraternizando, mais 2, 3 pessoas vão estar cometendo esse crime contra ela mesma no mundo, né? No Brasil, esse dado é para cada 1 hora, né? Então, para cada 1 hora, uma pessoa aqui no Brasil, e a cada 30 minutos, pelo menos uma pessoa teve a tentativa de suicídio, né? Mas aí a gente pergunta, né? Isso aí a gente vê nas notícias, né? Se aqui dentro, hoje, nessa noite aqui, não teve ninguém que passou por isso na família, é bem provável que a gente vai passar, tá? Eu, por exemplo, na minha família, infelizmente eu tive um caso de suicídio, né? Os estudos da psicologia apontam que todas as pessoas algum dia pensou ou ainda vão pensar em suicídio, tá? Então, se você ainda não pensou sobre isso, um dia pode ser que você pense. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente porque que isso acontece, né? Então, todos esses estudos feitos pela Associação de Psicologia do Brasil viram que as pessoas durante o tratamento, viam como a primeira solução para definitivamente encerrar os seus problemas, né? Como uma solução, olha, se eu morrer, definitivamente eu resolvo meus problemas, né? Para que tomar remédio, para que fazer tratamento, para que fazer isso, para que se expor a esse tipo de situação, se fica mais fácil se suicidar, né? Então, isso é preocupante, né? Porque a gente pode estar muito bem hoje, mas amanhã a gente pode estar pensando em tirar a vida. Como está, né? Então, diante disso, de saber que eu posso pensar em suicídio, o meu pai aqui do lado, a minha mãe, ou até o meu filho, o meu neto, pode pensar em suicídio, né? E aí traz a gente para essa pergunta, né? Como está a nossa relação familiar, né? Como está o diálogo dentro de casa, né? Então, e a pergunta, assim, se não a principal, né? Jesus faz parte do nosso dia a dia? Jesus faz parte, está dentro da minha casa, né? Eu estou mostrando para os meus filhos, né? Para os meus netos, para a minha família, a importância de trazer Jesus para dentro de casa, né? Porque as nossas relações familiares estão muito frágeis hoje em dia, né? Então a gente
a gente tem se preocupado muito com as outras coisas e menos com a mais importante, né? Que é as nossas relações verdadeiras dentro de casa, né? A gente está muito mais preocupado com o trabalho, né? A gente está com a correria do dia a dia, mas aquele tempinho, do pouco tempinho que a gente tem, às vezes com os nossos familiares, como é que está, né? Está verdadeiramente sendo construído ou está automaticamente sendo levado todos os dias, né? Então, essa pergunta é a que faz com que a gente comece a olhar com mais carinho sobre isso, né? Porque, como dito anteriormente, eu passei por isso na minha família e essa pessoa que se suicidou, você não consegue identificar uma pessoa que pensa sobre isso. Você não consegue. Parece que está tudo bem. Tanto é que um final de semana antes estava numa festa familiar com a gente e aparentemente se comportou como se fosse uma pessoa feliz, se dando bem na vida. E detalhe, era financeiramente resolvida. Não precisava nem trabalhar. Aliás, não trabalhava, né? Porque era financeiramente resolvida. Então, definitivamente, ser bem resolvido financeiramente não livra ninguém do suicídio. Essa sensação que a gente tem, o dia que eu tiver rico, o dia que eu tiver tudo isso, eu vou ficar sossegado, né? Vou ser feliz, vou viver minha vida. E passar por essa situação é bem difícil, porque na carta que foi deixada, a última coisa que ele queria era o dinheiro. Tanto é que ele pegou o dinheiro e já tinha destinado já para todo mundo. Então o dinheiro não era o problema, né? Então faz com que a gente fala, poxa, isso aconteceu na minha família e isso pode, de acordo com os dados anteriores, se isso não aconteceu hoje com você, pode acontecer amanhã. E você não vai conseguir identificar. Só há um meio de identificar se isso vai acontecer ou não, estabelecendo as relações familiares verdadeiras. Aquela na qual a gente senta para tomar um café da manhã, seja o sábado ou o domingo. A gente sabe, nosso dia é corrido. Não tem como a gente fazer isso sempre. Mas a gente tem que encontrar um jeito de estabelecer essas verdadeiras conexões do pouco tempo que a nossa vida tem. E se não, estabelecer isso como o principal objetivo da nossa vida. Porque as dificuldades no trabalho, as dificuldades nas nossas relações pessoais, sempre vai ter. Mas a mais importante é a nossa família. É a nossa família. A gente verdadeiramente tem que restabelecer essas conexões o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque se isso acontecer, tanto quanto é difícil para o desencarnante, para o suicida, quanto para as pessoas que ficaram. Porque é uma segunda morte viva. Porque você não entendeu por que aquilo aconteceu, é uma morte que você vai levar para o resto da sua vida por não ter entendido aquilo, né? Então, a nossa relação familiar ela é de extremamente urgência. Como a doutrina espírita pode nos ajudar a entender um pouco sobre isso, né? Então, a doutrina espírita é um apoio que a gente pode seguramente se apoiar para entender, né, como tudo isso acontece, a origem, esses sentimentos, né? Então, estamos reencarnados em um mundo de provas e expiações. Essas provas e expiações são débitos, faltas que foram cometidas em existências passadas com o mau uso do nosso livre-arbítrio. Os suicidas em comum, e isso eu falo, isso está na literatura espírita, né? Então se a gente lê, por exemplo, o livro Vozes do Além-Túmulo, são relatos de vários suicidas ali dizendo pra gente, olha, aconteceu isso comigo, depois aconteceu isso, depois eu tirei minha vida, depois eu me arrependi, né? Então a gente vai ver nesses relatos que todos eles sempre falavam sobre o seu próprio livre-arbítrio e que o tempo todo eles estavam tendo assistência o suficiente para que, para eles, a forma mais fácil de resolver o problema era de fato tirar a vida, né? E qual a relação das provas e expiações com o suicídio, né? Quando o espírito reencarna, ele traz consigo a sua bagagem espiritual, as provas que deverá enfrentar. Ao encontrar as dificuldades da vida, muitas vezes sucumbe diante dos desafios.
Todas as formas de tristeza da nossa alma, entre elas, por exemplo, a depressão, todas elas estão ligadas diretamente com a falta de propósito, com a desconexão com um propósito maior. Um desses propósitos maiores é, com certeza, a sua conexão com a espiritualidade. E aqui a gente não está falando de religião. A gente pode ser católico, pode ser protestante, crente, pode ser espírita. O que a gente está falando aqui da nossa essência. Todos nós, independente da nossa religião, somos espíritos reencarnados. É da nossa essência sentir todo tipo de sentimento, inclusive o sentimento das dificuldades da vida, da nossa bagagem espiritual. O espírito, todos nós estamos aqui há muito tempo, a gente reencarna, desencarna. E através do nosso livre-arbítrio a gente tem cometido diversas faltas. Quando acontece o nosso planejamento espiritual para a nossa próxima reencarnação, nos é dito, nos é colaborado, na verdade, os desafios que a gente vai passar de acordo com o que a gente fez no passado. Na maioria das vezes são faltas bem mais leves daquilo que a gente deveria pagar. Deus é tão bom que a justiça, acima de tudo, tem a bondade. Então, a gente provavelmente passa por alguns desafios na vida. Doença, problemas em relacionamentos, problemas no profissional. E tudo isso está ligado diretamente com o nosso planejamento espiritual. Porque se numa outra vida eu fiz o mau uso da liderança, por exemplo, nessa vida provavelmente me será tirado todas as possibilidades de ocupar esse cargo. Se em outra vida, por exemplo, eu fui um político, em que eu era líder de uma nação e fiz o mau uso disso, provavelmente nessa vida me será tirado essas possibilidades. Mas tem o livre-arbítrio. Então, o que acontece? Diante das situações onde eu não consiga atingir esses objetivos, na qual estou repetidamente criando essas situações em outras vidas, nessa daqui me é tirado para o meu livramento essas possibilidades, eu me revolto. Aquele cargo que eu gostaria de ocupar, eu não vou conseguir ocupar para o meu bem. Mas aí eu vou contra as leis naturais, e aí de qualquer forma eu vou querer ocupar aquele cargo. Se nessa existência, se em outras existências eu tenho feito o mau uso do dinheiro, nessa existência com certeza esses recursos me será tirado. Vou passar dificuldades com isso. São provas, são evidências de que o caminho a ser seguido não é a da dificuldade, mas é do livramento na qual as nossas limitações é o caminho para qual aquilo a gente está destinado. Não somos feitos, não estamos reencarnando para sofrer, é diferente. Estamos reencarnando para reajustar o nosso passado. E aí quando a gente é acometido por essas limitações da nossa vida, na qual a gente não tem atingido os nossos objetivos particulares, porque tem uma diferença muito grande dos objetivos de Deus para nós e os nossos objetivos. Quem que vocês acham que faz a melhor escolha? Deus para com a gente ou as nossas escolhas? Nas últimas 10 vidas, com certeza a gente fez as piores escolhas. E que chega em uma existência em que será necessário ajustar esse tipo de coisa. Certa vez, uma mãe foi procurar Chico Xavier. Ela se aproximou de Chico Xavier e trouxe o seu filho numa cadeira de rodas. E este filho era uma criança. Este filho, ele não enxergava, ele não era surdo, mudo e cego. E ela, passando por grandes dificuldades com aquele filho, que tinha o seu corpo totalmente limitado, ela falou: Chico, o senhor tem dito que Deus é justamente bom, que os espíritos nos ajudam, eu vejo todo mundo se dando bem na vida, por que que Deus escolheu eu e o meu filho para passar por essas dificuldades? O meu filho nunca fez mal a ninguém
e ele não enxerga, não consegue falar, não consegue ouvir, e foi diagnosticado com uma doença que vai ter que amputar os seus braços e as suas pernas. Aonde está o Deus bom que vocês falam que existe? E aí, nesse momento, Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, se aproxima dele e fala: Chico, carinhosamente explica para essa mãe que este filho, na qual ela se comprometeu em auxiliar ele nessa existência, explica para ela carinhosamente que nas últimas 10 vidas ele tem cometido o suicídio. E que nessa vida, antes de nascer, antes de reencarnar, ele implorou para Deus e todos os seus tutores espirituais para que tirasse todas as possibilidades dele de cometer novamente esse suicídio. E é por isso que agora, este nosso irmãozinho, num corpo de criança, ele, com as suas pernas e com seus braços, mesmo não enxergando, não ouvindo e não falando, ele tem pensado em se atirar de uma ponte. E que essa doença que agora ele está acometido é uma grande bênção para ele. Essa doença que ele está tendo nos ossos, que vai ter que cortar os seus braços e suas pernas, vai ser definitivamente o seu livramento para cumprir a sua missão nessa vida. Todos nós estamos sendo muito bem assistidos pela espiritualidade amiga. A gente não tem só um anjo da guarda, a gente tem uma rede de espíritos da mais ordem elevada, cuidando de uma forma carinhosamente de perto a gente. Seja lá qual dificuldade que você estiver passando na vida, você está sendo assistido. Todos nós estamos sendo assistidos muito de perto por esses amigos espirituais. Então, todas as nossas aflições que temos, as nossas limitações, dizem muito sobre o caminho na qual a gente está seguindo e que é o caminho certo, que vai dar certo no final. No Livro dos Espíritos, na questão 957, fala, né, o suicídio é uma falta contra Deus, pois é rejeitar sem permissão as provas que Ele nos concedeu para o nosso progresso. Porque no final nós não morremos, somos espíritos imortais. Cessar a vida do corpo não resolve o problema, mas agrava muito mais. Né? A gente imagina que sair desta vida é como acender uma luz, apagar uma luz e acender outra e resolver os problemas. Mas não, a gente agrava os nossos problemas cometendo esse tipo de ato. Deus, em sua bondade infinita, nos endereçou Jesus como nosso maior irmão, mestre, modelo e guia. Essas aflições que temos é um convite para a gente se aproximar de Jesus. E no Evangelho, Jesus sempre deixou ali o caminho para a gente seguir de uma forma concreta, né? Uma forma segura. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então as nossas atribulações das nossas vidas, as vicissitudes, causam essas aflições em nossos corações, mas a gente está tomando isso baseado em qual modelo? No modelo em que as redes sociais estão falando para a gente seguir, ou vinde a mim, vocês que estão cansados, porque sou humilde, sou simples, sou manso, sou calmo. Qual modelo a gente quer seguir, né? Então, felizes os que sofrem, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A felicidade não é deste mundo, tá? Por mais que o nosso modelo de felicidade que a gente imagina, esse é um modelo muito pobre de felicidade. Porque a nossa felicidade está baseada no quê? Nos bens materiais, né? A maioria dos nossos sonhos, né? Das nossas felicidades, está sempre ligado ao bem material, né? Mas não. A promessa de paz interior. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe com o vosso coração. Então, a gente tem que parar de prestar atenção no mundo
externo e olhar mais para o nosso mundo interior, porque é através do nosso coração em que Deus fala. E o valor da perseverança, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pensem, Jesus, o Espírito, o maior Espírito, assim, é difícil a gente falar de escala espiritual em 5 minutos aqui, mas pensem, Jesus, o maior Espírito que a gente que pisou nessa terra, ele se fez pequenininho, se fez simples e humilde, nasceu entre nós, passou por todos os problemas e foi crucificado entre 2 bandidos, para nos dar o exemplo. E é por isso que ele fala, eu venci o mundo. Então, todos nós vamos passar por as dificuldades. Até Jesus passou por as suas dificuldades. Então, a gente vai passar pelas nossas também. Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. O que Jesus está querendo dizer aqui? Para todos nós que estamos ociosos, se desconectando de um propósito maior, trabalhe em prol dos outros. E o convite à esperança, né? E Deus enxugará os seus olhos de toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo isso que a gente está passando, vai passar. Todas essas dificuldades que a gente enfrenta agora, tem data para terminar, né? Então, o primeiro passo eu preciso de ajuda. O primeiro passo eu preciso de ajuda. Dentro de casa, mãe, eu preciso de ajuda. Filho, esposo, o cônjuge, olha, eu preciso de ajuda, não me sinto bem. Esse é o primeiro passo. A rede de apoio, né? O que a gente primeiro tem que fazer é pedir ajuda, mas ter um acompanhamento médico especializado. Atividades físicas, contato com a natureza, né? Esses são os primeiros passos. Tem disponível para todo mundo, né, o Centro de Valorização da Vida, que é digitando 188. O horário de atendimento por telefone é 24 horas por dia. E eles também fazem atendimento por chat, né, então tem os horários certinho. E também tem o Centro Espírita. O Centro Espírita tem um papel muito importante nessa rede de apoio, né? A gente tem os atendimentos fraternos aqui, de segunda-feira, de quarta-feira, das 15, tem na secretaria ali os horários certinho. Aplicação de passes, a segunda-feira, de quarta-feira também tem a aplicação de passe, né, das 3 às 4. E é essa mensagem final que a gente tem que ter certeza, ter fé que tudo passa e isso também passará. Então que a gente possa utilizar este momento de hoje de confraternização para restabelecer as nossas conexões com os nossos amigos, com os nossos familiares, voltar para casa, abraçar a mãe, o pai, os filhos, falar, olha, estou aqui para o que você precisar, olhar nos olhos, trazer Jesus para dentro de casa, fazer um evangelho no lar, uma vez na semana, abrir o livro, né, o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordar um tema ali, 15, 20 minutinhos, né, explicar para os filhos, para o pai. Se dentro de casa tem outras religiões ali que possa trazer um pouco de conflito, faça você sozinho, o Evangelho no Lar, convide Jesus para dentro de casa. Porque Jesus não é no ritual, não é acender uma vela, não é fazer o ritual, tá? Jesus é no exemplo. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos pela explanação da noite do nosso irmão Wagner, que Deus possa te abençoar, iluminar e proteger, e possa trazer mais para nós. O tema de hoje é um tema forte, que às vezes nos assusta, mas eu acho que ele faz parte para que nós ficamos mais atentos a nós, aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, e que nós possamos sempre estar com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, para nos fortalecer, para que quando a gente ou tiver ou passar por isso, que nós tenhamos uma outra mentalidade, porque Deus e Jesus, Ele está para nos fortalecer. Então, que Ele nos fortaleça e que nós possamos olhar o nosso próximo com amor, com carinho e com dedicação.
E nós agradecemos a você do bairro. E nós vamos dar sequência agora. A Rosânia, nossa irmã, vai trazer uma palavra para falar sobre o nosso centro. Então, boa noite a todos. Então, hoje vamos celebrar com alegria mais um ano de dedicação, estudo e trabalho no bem do Grupo Espírita Luz e Verdade. E para iniciarmos nossa caminhada de memória e gratidão, vamos conhecer um pouco da história e do legado que nos antecede. Uma trajetória marcada pelo amor, pela caridade e compromisso de levar a muitos o conhecimento doutrinário. Tudo começou em 11 de fevereiro de 1942, pelas mãos do Sr. João Nogueira, em um prédio na Rua Alferes, José Caetano, 1420. Durante 12 anos, o centro foi um espaço de luz e trabalho, até que, com o desencarne do seu fundador, as atividades foram interrompidas, embora a instituição permanecesse legalmente registrada. Algum tempo depois, um libanês chamado Tufi Elias Napt, morador do bairro de Santa Terezinha, passou a escrever um capítulo nessa história. Frequentador da Associação Espírita Urubatão, ele ia de trem, retornando muitas vezes a pé, sob chuva e frio. Ao chegar em casa, era acolhido com o carinho da esposa, Dona Lourdes, que o esperava com um prato de sopa. Diante das dificuldades de locomoção, começou a realizar os estudos e prática espírita em um cômodo em sua casa, às segundas e sextas-feiras. Às quintas-feiras acontecia o trabalho de assistência social, com a colaboração do médico Dr. Antônio Cera Sobrinho, homem de grande coração, que ajudava na distribuição de remédios aos mais necessitados. Com a dedicação e união do Sr. Tufi e seus colaboradores, nasceu o sonho de construir uma sede própria. Assim, em 1958, lançou-se a pedra fundamental que marcou o renascimento do Grupo Espírita Luz e Verdade, agora em Santa Terezinha, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 110. E para levantar recursos, muitos churrascos foram realizados, sempre movidos pela fraternidade e pelo esforço coletivo. Com a inauguração da nova sede, o Sr. Tufi foi eleito o primeiro presidente e tinha como mentor espiritual o Dr. Alfredo Cardoso. Sua mediunidade atraía grande número de pessoas que ali encontravam consolo, esclarecimento e orientação doutrinária. Atento às necessidades do bairro, que eram imensas, o Sr. Tufi deu início a diversos movimentos assistenciais, uma farmácia com médico e farmacêutico, consultório dentário, entrega de alimentos, curso de corte e costura. O centro tornou-se, então, um formigueiro de trabalhadores do bem, sempre dispostos a servir. Em 1967, sob a inspiração e dedicação do Sr. Paulo Patrese, teve início a evangelização das crianças, um marco que permanece até os dias de hoje, garantindo que a mensagem espírita alcance os corações desde cedo. Um tempo depois, o Sr. Antônio Botten e sua mãe, Dona Regina, doaram o terreno onde atualmente se encontra o prédio, utilizado para as nossas reuniões doutrinárias, consolidando ainda mais esse espaço de luz, fé e fraternidade. Ao longo da sua trajetória, o centro tem sido um farol de luz e acolhimento, oferecendo não apenas o estudo da doutrina espírita, mas também amparo espiritual e apoio fraterno a todos os que buscam esclarecimento, consolo e fortalecimento da fé.
São anos de encontros, palestras, estudos e obras assistenciais, sempre inspirados nos ensinamentos de Jesus e na mensagem de amor e caridade que o Espiritismo nos convida a vivenciar. E neste aniversário, além de comemorar, queremos também despertar em cada coração o compromisso de manter viva esta casa, de continuar levando a doutrina espírita para tantos irmãos que anseiam pelo conhecimento sobre a vida futura e a continuidade da existência do nosso espírito imortal. Esta casa é de todos nós e também das futuras gerações, que encontrarão aqui um porto seguro de fé, esclarecimento e amor. A nossa gratidão a todos os colaboradores, trabalhadores, frequentadores. Sem vocês não seria possível manter acesa essa chama que nos convida diariamente à renovação moral. Nossa gratidão ao Senhor Tufi, seus amigos, familiares, que realizaram com amor e dedicação a tarefa incumbida. Que o Grupo Espírita Luz e Verdade siga sendo um espaço de paz, aprendizado e transformação para todos nós. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Parabéns ao Luz e Verdade pelos 83 anos de existência. E Deus abençoe a todos nós. Então, nós agradecemos também a Rosane, nós agradecemos pela essa noite. E agora nós vamos fazer o passe, será coletivo, porque nós vamos fazer a comemoração depois. Então, eu pediria para que os passistas tomem os seus lugares aí, por gentileza, que a gente vai fazer o passe coletivo.